Do Maná do Céu para você. Boa tarde! O Maná de hoje é a luz que brilha. E quando o Senhor falou para mim, né, a luz que brilha, e me levou a ler Mateus 3, do 1 ao 3. Eu vou estar lendo. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando, é importante, tá bom? Vamos lá? A pregação de João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veredas fala de caminho. E é tão interessante que quando o Senhor falou a luz que brilha, quando eu acordei e me trouxe esse texto, na hora eu já fui pensar, que dia que é hoje? Dia 20, né? 20 fala apta à batalha, ou seja, o Senhor está falando para nós, apto a brilhar, né? A luz que brilha. E aí eu fiquei, né, pensando e meditando e não tem como não falar, né? E aqui trazendo mais um pouquinho do meu testemunho, foi quando eu me deparei com a minha luz apagada. Eu estava totalmente apagada. Totalmente. Hoje, quando o Senhor falou isso para mim, me veio uma alegria de eu saber tudo que o Senhor fez, tudo que eu passei, tudo que eu vivi e tal. E hoje eu poder dizer, né, falar, e o Senhor falar para mim, a luz que brilha, ou seja, a luz que brilha é a luz, é o Espírito Santo que está dentro de mim, ou seja, porque a luz é Jesus, e é Ele que brilha, é sobre Ele. E só quem faz a gente brilhar é Ele, não tem outro, não tem como. E aí eu fiquei pensando, porque tudo que eu vivi, né, eu tava numa escuridão, porque eu nem queria mais viver. Não, e lógico que eu nunca pensei em tirar minha vida, mas eu falava pro Senhor me levar. Senhor, eu não aguento mais. Mas é tão forte, né, a hora que eu vi, assim, o Senhor hoje, né, falando, eu meditando aqui, eu lembrei o que fez, né. Eu já contei a experiência que eu tive aí no outro vídeo e foi muito forte, porque aí a hora que eu comecei, né, tava lendo a palavra, eu lembrei que foi a primeira coisa quando eu pedi, né? Quando a gente vê que a nossa luz está morrendo mesmo, né? Foi quando eu vi que já não tinha mais jeito. É bem dizer, minha luz estava já apagando mesmo. Foi quando eu clamei por Jesus, pedi para Ele me ajudar. Foi aí que eu, hoje lendo, né, eu lembrei, o que eu fiz para minha luz voltar? Arrependei-vos. Eu me arrependi, pedi perdão para o Senhor, e foi ali que o Senhor, eu reconheci que eu estava no outro caminho, que eu tinha que refazer o meu caminho com o Senhor. E foi tão interessante que eu comecei. Quando você fala arrependei-vos, é a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, né? A casa está cheia. É a mesma coisa que a gente vai colocando tudo dentro da casa e aí a gente precisa tirar, né? Para entrar o novo, né? Pra gente colocar um móveis novo, né? Trazer visita, receber visita, né? Ou a gente quer mudar, né? O ambiente. E é a mesma coisa nas nossas vidas, né? Como que eu tava com a minha luz apagada? Porque eu fui colocando coisa, guardando coisa, que foi só apagando a luz que estava dentro de mim. Foi só apagando. E tava já, ela já não estava mais quase não acendendo, ela estava quase acabando mesmo. Mas foi tão interessante que daí eu lembrei e fui pensando no processo que eu vivi. Quando eu pedi perdão para o Senhor, me arrependi, o Senhor começou a mostrar para mim o que estava apagando a minha luz. A luz dele que está dentro de mim. E aí eu fiquei meditando e hoje, né, a hora que o Senhor falou isso, eu falei, nossa, olha, tudo que eu vivi, né, e quando o Senhor falou para mim, né, que Ele ia caminhar comigo, foi quando eu vi uma luz. E é Ele que é a luz, né? A luz é Jesus e é Ele que traz a luz para nós. Porque se a gente fazer a vontade dEle, obedecer Ele, a gente vai ficar semelhança dEle. E o que a gente vai fazer? Vai mostrar a luz que é Ele. E a gente vai brilhar, porque Jesus é luz. E aí eu falei, nossa, tremendo, né? Porque hoje eu poder estar aqui contando o meu testemunho, mais um pouco, eu só tenho que louvar o Senhor. Porque por mais que eu estava vivendo a minha vida, tinha pessoas que olhavam para mim, talvez falavam assim, ela é feliz, não, ela né, tem tudo, mas eu tinha lá dentro de mim
a minha luz estava apagando. No entanto que, né, eu cheguei num pânico, né, não foi do nada, um pânico, não. Mas é tão interessante que daí pensando nisso, né, lembrando do processo, né, como a luz, né, e hoje o Senhor falando, né, a luz que brilha, ou seja, vai brilhar, deixa a sua luz, né, e aí eu lembrei também que logo no começo, no processo, né, e lembrei que a minha irmã, né, que mora aqui comigo, ela muitas vezes ela no quarto, né, falar pra mim, conversar, falar, não, você tem valor, você, não, falando, eu vou te ajudar, nós vamos vencer, e ela sempre trazendo eu, assim, tentando me animar, né, ou seja, tentando trazer, ajudar eu ver o caminho para deixar a luz acender, né? Ela falava, ia lá, levava as coisas para eu comer, ou seja, para não deixar apagar de vez, né? E eu fiquei pensando em todo esse processo. Quando você vai vencer, e aí eu lembrei de tudo isso. Hoje é tão legal porque você, quando o Senhor te cura, quando Ele te limpa, te purifica mesmo, você lembra de tudo que você passou, mas você agradece. Hoje eu agradeci o Senhor porque Ele falou a luz que brilha, ou seja, vai brilhar. E aí eu lembrei, né, da importância, né, da minha irmã também tá aqui tentando me ajudar a falar, porque como que a nossa luz apaga, né? E aí, pensando, né, o Senhor está falando pra gente, a luz que brilha, mas se a gente não vigiar, vão tentar apagar a nossa luz. Quem que tenta apagar a nossa luz? Porque são pessoas usadas pelo inimigo. Porque como que a gente apaga a luz? A luz, né, o que a gente coloca para apagar a nossa luz? É coisa que a gente guarda dentro da gente, a gente vai, né, guardando, vai deixando ali, vai sujando a nossa casa, que é a nossa vida, né, e vai ficando aquela escuridão dentro da gente. E como que acontece isso? Poder da palavra, porque a mesma coisa é a gente com uma pessoa, a gente ajuda ela, mostra o caminho para ela brilhar mais, ou a gente apaga a luz que está nela, né? Falando coisa que entristece, talvez, né, fazendo coisa que entristece. E aí eu fiquei pensando hoje, quando o Senhor falou a luz que brilha, ou seja, vai brilhar e ajuda, mostra o caminho para outros brilhar, porque quando a luz acende, ela mostra o caminho, ela clareia, né? E qual é o nosso papel? Mostrar para outras pessoas que talvez esteja, né, com uma depressão ou desanimado, sem sentido, passando por uma prova, e você vai mostrar para ela, olha, Jesus fez isso na minha vida, por isso que eu conto um pouquinho do meu testemunho, porque mostrando que há um caminho, e esse caminho é Jesus, e esse é o nosso papel. O Senhor faz a gente, né, acende a luz em nós para a gente mostrar o caminho para ele, porque para a pessoa que a gente se encontrar, né? Então, hoje pensando nisso, o Senhor falando, é a luz que brilha, ou seja, brilha e ajude, mostra o caminho para outro, porque quando a luz que brilha, você vai fazer, a luz vai brilhar tanto, ou seja, ela vai ser tão forte que a gente não vai ter dúvida do caminho. E é assim como que nós fazemos isso? Contando os nossos testemunhos, contando o que a gente já fez, o que a gente viveu, e que o Senhor há um caminho, e o caminho é Jesus, né? E aí eu fiquei pensando e lembrando, então hoje trazendo essa reflexão, quando o Senhor falando comigo e pensando, né, Senhor, como que eu posso ajudar outras pessoas, né, a brilhar também, porque o Senhor não quer que a gente compete com ninguém, o Senhor quer que todo mundo brilha. Toda a luz brilha, porque a luz é Jesus, e a luz, quando você está caminhando com Ele, quem é a luz? A luz está dentro da gente, porque se a gente é a semelhança dele, o Espírito Santo vai estar dentro da gente. Ou a gente está na luz ou a gente está nas trevas. A luz é Jesus, ele está falando para a gente brilhar. E como que a gente faz isso? Mostrando o caminho. E aí eu fiquei pensando, né? Quando o Senhor falou hoje de manhã, eu falei, como, Senhor? E o Senhor falou assim, contando o que eu fiz na sua vida, mostrando, né? Como você estava, e assim é o testemunho, e é tão tremendo que eu fiquei meditando nisso, né, impactada, porque saber que a minha luz um dia, né, ela estava se acabando, apagando mesmo, e hoje o Senhor fala assim, a luz que brilha, falando para brilhar, porque quando a luz brilha, a gente vai estar mostrando a semelhança dele, quanto mais luz, não fica mais bonito? Imagina um monte de luz acesa, uma rua, a luz toda acesa. É bonito, né? Você olha à noite assim, é lindo. Então, o que o Senhor está falando?
vai brilhar e mostra o caminho para outros. Porque quando uma luz acende e depois outras todas acendem, fica lindo, não é? E assim é o que o Senhor quer que a gente faz aqui também. Que a gente brilhe e mostre o caminho para outras pessoas brilhar. Ajude outras pessoas a brilhar. Porque às vezes você vai ter que caminhar até com ela. Porque às vezes você está mostrando o caminho para ela, mas ela não está nem conseguindo. Ela está na cama, ela está paralisada. E aí, como que você vai mostrar o caminho? Levando uma palavra, falando para ela, olha, Jesus fez isso na minha vida. Ou talvez falando para ela, preciso de uma ajuda, o que eu posso fazer para te ajudar? É assim, e a gente vai mostrando o caminho, fala, Jesus vai te ajudar, e Jesus vai trazendo a luz, fortalecendo, e a luz vai cada vez mais, mais e brilhando mais. E aí, daqui a pouquinho, tá todo mundo brilhando. E eu fiquei, né, impactada, porque eu falei, nossa, muito forte, né? É a luz que brilha. A gente olhar para uma luz, quando ela tá brilhando, brilhando, é lindo, mas é forte, né? Então isso é o que o Senhor tá falando pra gente. E meu desejo é esse, viu? Que se você, né, se sente que a sua luz tá um pouquinho, né, apagadinha, né, tá sem vontade de viver, lembre-se que Jesus, ele é a luz, ele quer fazer você brilhar também. Eu estou aqui para te dizer isso. Ele me tirou de um dia que a minha luz estava totalmente apagada. Mas eu estou aqui hoje para dizer que o caminho é Jesus. Vá até Ele, pede para Ele, fala, Senhor, eu quero brilhar também. E aí Ele vai te ajudar, porque o brilho é Ele, é a essência dele, é ser a semelhança dele. E o segredo é a palavra. Porque a palavra é o nosso manual para levar a gente a viver no caminho brilhando. Cada vez mais, cada vez mais. Esse é meu desejo, tá bom? Vou fazer uma oração agora. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, por esse dia, né? Por o Senhor já me acordar e dizer, Senhor, a luz que brilha. Tremendo, e eu quero isso mesmo, mostrar a tua luz cada dia mais, que o Senhor apareça, que eu saia de cena, Pai, mas que a sua luz brilhe. Brilhe, eu quero ser conforme a sua semelhança e assim é meu desejo, Pai, que cada um que parar com esse vídeo para assistir, Pai, é o Senhor falando, a luz que brilha em você. E que se ela se sentir achando que ela não tá com a luz apagadinha, que ela já se sinta sabendo que o Senhor já está falando para ela, a luz que brilha, falando, vamos brilhar. E assim, Pai, seremos várias luzes brilhando e a sua glória, Pai. É esse meu desejo, é ver a tua glória. E eu creio, Pai, que terá vários testemunhos, porque hoje, quando o Senhor falou a luz que brilha, é porque o Senhor quer fazer várias luzes acender de uma tal forma que brilha e que nós possamos, ó Pai, ajudar outros, mostrar o caminho para o Senhor também, fazer com que elas brilhem, porque o brilho é a alegria que o Senhor coloca mais dentro de nós. O Senhor tira tudo que está nos apagando, tudo que está nos entristecendo, nos limpa e mostra a sua luz. E ela brilha, brilha. Esse é meu desejo, Pai, que cada um brilhe nesse dia e continue brilhando mais e mais. Assim é minha oração, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Obrigada, né, por estar aqui, né, e eu quero falar, compartilhe, né, se inscreve no canal, dá o seu like, escreva seu testemunho. Eu vou gravar um outro vídeo agora contando o meu testemunho do vídeo de ontem que eu gravei, né, o maná de ontem foi, né, que era tempo de abraçar. E eu já tenho um testemunho, né, para contar. Eu falei, eu vou compartilhar, mas eu vou contar no outro vídeo, porque senão não vai ficar muito longo. Mas, e é sobre ontem, sobre o maná de ontem. É tremendo. E assim que Deus faz nas nossas vidas. E conta o seu testemunho também, se Jesus, né, fez, conta, porque o testemunho vai ajudar outras pessoas também a se levantar e a brilhar, tá bom? Deus abençoe a sua tarde e fique com Deus. Tchau!